Sentados, irmãos, fiquem à vontade. A primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. A partir do versículo 2. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Palavra do Senhor. O grande filósofo Heráclito, ele diz o seguinte, filósofo grego, que o ser humano ele vive num ininterrupto processo de modificações. Ele vai dizer que nada está parado, nada está parado. Há uma frase muito conhecida, certamente vocês já ouviram dele, vai dizer o seguinte: você não pode banhar-se no rio por 2 vezes. Na segunda vez, o rio não será o mesmo, segundo Heráclito, e nem você é a mesma pessoa. Por isso que, segundo ele, não existe repetição de nada, tudo é novo. Tudo vai se modificando. Nada acontece como da outra vez. Tudo muda. E se nós formos pensar direitinho, a vida é assim. A vida ela sofre essas mudanças. Diz o cantor popular: nada do que foi será de novo do que foi ao outro dia. É isso que vai dizer? Tudo muda, tudo vai se alterando. Estava falando hoje essa semana para minha esposa, a minha senhora Ilza, né? E eu namorando a minha esposa pelo recadinho de celular, e vou contar a paquera para vocês aqui, vou expor minha paquera aqui. Enfim, mas é só para dizer o seguinte: que a cada dia ela vai se transformando, tanto ele como ela vão se transformando em uma nova pessoa. A Ilza e o Daniel, de tantos anos atrás, não são os mesmos. Mas sabe uma coisa interessante? A gente vai se convertendo a essa nova pessoa e vai estabelecendo com essa nova pessoa uma nova relação de amor, de carinho. Não podemos pensar no mesmo Daniel ou na mesma Ilza de X anos atrás, mas entender esse novo Daniel e essa nova Ilza e se converter a esse novo, viver essa relação mais madura, mais experiente. Só para dizer que a vida ela muda, a vida ela sofre essas mutações, essas alterações. Ninguém é a mesma pessoa para sempre. A gente repensa muitas coisas, a gente altera muitos conceitos. O Daniel, de 21 anos atrás, enquanto professante da fé cristã protestante, eu arrisco a dizer que a parte da essência do Evangelho, do vinho, isso é inegociável. Precisa e deve me acompanhar até o retorno de Cristo. Mas certas crenças que me foi passada no passado já foi repensada, porque a gente repensa muitas coisas, a gente procura construir outras coisas, a gente começa a ouvir outras pessoas, tem uma nova visão acerca de um tema que nos foi passado. E aí, naquilo que nos é permitido mudar, repensar, a gente vai repensando. Eu falei aí da família, falei do Evangelho, então várias outras coisas a gente vai repensando. Ok? Bem, discussões filosóficas à parte, o apóstolo João, no texto lido, ele discute essa questão do ser cristão. Ele vai nos ensinar que a etapa da cristandade, ela sofre também momentos diferenciados. E hoje, quando nós celebramos a Trindade, e urge que pensemos nessa questão:
como nós vamos passando por processos. Eu estava lendo uma revista de fé reformada, e o autor, em um dos seus artigos, ele diz o seguinte, que o Evangelho se faz necessário ser pregado, inclusive para os da fé. Porque quando a gente pensa em Evangelho pregado, a gente pensa naquele Evangelho de cunho evangelístico que anuncia a salvação. Nesse sentido, se nós formos pensar no Evangelho estritamente nesse sentido, que é a verdade, qual outro Evangelho ser pregado para cada um de nós que já professamos da fé? É o mesmo Evangelho. Então o Evangelho precisa ser pregado sempre na comunidade, não só enquanto palavra de salvação, mas enquanto palavra de manutenção daqueles que já foram salvos. Por isso, para que nós valorizemos, para que nós entendamos efetivamente a beleza da Santíssima Trindade, nós precisamos ter sempre os nossos corações aquecidos, sempre em nossos corações muito vivo aquilo que nós chamamos de princípios elementares da fé. Porque muitas vezes, porque nós esquecemos os princípios elementares da fé, nós erramos mais à frente. Porque negligenciar a base implica em dificuldade na caminhada. E a nossa base é o princípio elementar. Aquilo que nós aprendemos em catecúmenos, aquilo que aprendemos através dos nossos pais, mas porque nós mudamos, porque nós repensamos muitas coisas, nós, inclusive, corremos o risco de colocarmos neste repensar muitas coisas a própria essência da fé. Repensar, ainda que não seja no sentido de alterar, mas no sentido de nunca mais buscar uma leitura desses princípios, a fim de que o beabazinho da fé venha de novo ser plantado, germinado no nosso coração tão pensador, tão questionador da fé, da própria vida. Penso que o fundamento da fé precisa ser sempre recitado, né? Por isso que eu gosto sempre dessa passagem, e aprendi com o meu velho Abel. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha sobrinha, Júlia, ontem foi visitar o meu pai, aí ela tem 6, 7 anos, se eu não me engano. E meu pai, como sempre foi um bom evangelista, ele se orgulhou porque ele conseguiu fazer com que ela decorasse essa passagem. Júlia, fala uma palavra de salvação para Daniel. Aí ela citou essa passagem, encheu o pulmão e falou: tio, porque Deus amou o mundo. Você sabe que o velho vai construir isso, ele vai plantando, plantou em mim e vai plantando nelas. E foi essa passagem, segundo ela, quando a tia no colégio pediu para cada um recitar uma passagem bíblica, e ela citou. Enfim, são princípios elementares que a gente não pode ignorar. Nós precisamos e devemos crescer, adquirir novas informações do ponto de vista da fé, ouvir grandes teólogos, mas nós não podemos lançar fora que o que nos mantém em fé não são nem os grandes argumentos teológicos, né? Mas são essas coisas simples que você aprendeu com a tia de catecúmenos, ou com o tio professor de catecúmenos, agora ou há muitos anos atrás. Não negligencie isso. E é isso que o apóstolo João vai nos ensinar, vai nos mostrar. Ele vai dizer que existem etapas. Ele vai falar assim: amados, agora somos filhos de Deus. Com isso, ele vai nos ensinar uma coisa: se agora eu sou, significa dizer que houve um momento em que eu não era. Se agora eu sou, significa dizer que houve um momento em que nós não éramos filhos de Deus. Eu preciso ter isso aquecido em meu coração, a fim de que quando eu entrar no santuário, eu entre pensando a seguinte questão: muito obrigado, Deus, porque enquanto filho, através do Espírito Santo, o Senhor me deu o privilégio de acessar o santuário para adorar o seu nome, porque eu não era filho. É isso que eu posso dizer.
E Paulo, ele vai ratificar dizendo bem assim: vejam o que você era, o que eu era, o que nós éramos. Efésios capítulo 2. Diz assim: como eu posso valorizar a Santíssima Trindade? Pensando nisso, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou seja, os de fora. Nós éramos exatamente tudo isso. É isso que o apóstolo está dizendo, aquecendo no coração, trazendo a lume, trazendo a luz no coração daquela comunidade, o que eles eram. Nós éramos filhos da ira, nós éramos como que ovelhas sem pastor, estávamos sem um pastor, sem uma direção, perdidos no mundo, sem mais poder voltar, como diz a nossa canção. Essa era a nossa condição, este era o nosso estado. O que significa isso para você? Quando você pensa no que você era, e a respeito de você ser o que era, de sermos o que éramos, Deus nos ama, Deus se movimenta em razão de cada um de nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos isso. Amados, agora somos filhos de Deus, porque antes nós não éramos. Este é o ser do presente, digo, o ser do passado. E agora, o que somos no presente? Ele vai dizer: agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Enquanto repousava sobre nós a ira de Deus, enquanto estávamos como que ovelhas sem pastor, agora a nossa condição mudou. Agora somos filhos de Deus. O apóstolo João diz assim: mas tu veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu era no passado? O que éramos no passado? Algo da ira de Deus, afastado de Deus, sem Deus no mundo. O que somos hoje? Somos filhos de Deus. O que nos garante essa filiação? O apóstolo Paulo, entendendo essa dificuldade de entendimento acerca da filiação divina, escreveu mensagens humanas: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Por que eu tenho essa convicção apesar de mim? Por conta do Espírito de Deus, que testifica com o meu Espírito que eu sou filho dele, que eu sou dele. Ninguém pode ser de Deus sem ter recebido o Espírito, que segundo Cristo se chama Abba Pai, o Espírito da paternidade divina. Somos dele. Isso implica em uma herança legal. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque eu devo ter meu coração aquecido na adoração à Trindade, em função daquilo que eu era, perdido do mundo. Mas apesar de ser o que era, Ele me transformou no que sou, e me fez co-herdeiro com o seu primogênito, herdeiro de uma herança legal, tendo uma nova vida e tendo agora uma paternidade. Ele nos permitiu que o chamássemos de Pai. E aí, aquele que é excelso, aquele que é soberano, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que é governador da vida, da história, que sustenta tudo com o seu poder,
aquele que é tremendo, aquele que é infinitamente superior a tudo e a todos, ele permitiu que nós, que somos exatamente o extremo de tudo aquilo que ele é, que nós nos chamássemos de Pai, por pura graça. Não havia nada em nós, não havia nenhuma beleza em nós. Nós éramos feios no sentido de afastados de Deus, nós éramos horríveis no sentido de alienados de Deus, mas em função do seu amor imenso, mas em função da sua graça, o excelso se fez carne, o Todo-Poderoso se fez frágil na pessoa do Cristo por cada um de nós. Isso é elementar, beabá da fé, que eu não posso esquecer. E não esquecendo isso, eu tenho condições de caminhar a minha caminhada, de desafiar outras coisas, de ler qualquer outra coisa, de pensar qualquer outra religião, de ouvir qualquer outra heresia. Mas, em razão da convicção em quem eu creio, no que ele fez por mim, estaremos por consequência totalmente vacinados. Eu temo hoje pela caminhada da igreja, a igreja evangélica no Brasil, porque a turma de pelo menos 15 anos atrás, 10 anos atrás, a 15, essa turma frequentou uma classe de catecúmenos, no nosso caso, a igreja presbiteriana. As outras igrejas falavam da doutrina da fé. Como muito bem postou o nosso amigo Reverendo Mauro lá no Facebook, temos saudades das discussões todas, lembra disso? E leu, muito interessante, tenho saudades das discussões todas, porque gerava embate, mas hoje não gera mais embate. Não gera mais embate, mas também não gera mais reflexão. Ninguém sabe mais o que é batismo por imersão ou por aspersão, o que é amilenismo, o que é milenismo. Ninguém discute mais isso, ninguém sabe o que é, como se dará o retorno de Cristo, ninguém discute mais isso, ninguém sabe o que é a encarnação de Cristo, ninguém conhece mais o que é a comunhão dos santos, porque isso não se discute mais, não interessa isso, porque isso não enche igreja, isso não dá dinheiro, isso não me faz comprar um grande carro, isso não me faz comprar uma grande casa, isso não me faz ter o pseudo direito de ter tudo do bem e do melhor, sob a alegação de ser filho do dono do ouro da prata. Esse princípio elementar, essa fundamentação da essência da fé evangélica, não traz cartaz, não dá dinheiro, por isso não interessa a igreja, e por isso eu temo pela igreja. Irmãos, more numa choupana, more numa casa simples, ande de Santa Cruz lotado, ande a pé, ande de sapato furado, mas não negocie aquilo que a sua tia e o seu tio de escola militar te ensinou há muitos anos atrás. Agora somos filhos de Deus. Terceira e última etapa, o que somos no passado, o que éramos no passado, o que somos no presente e o que seremos no futuro. Ele mesmo vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, o apóstolo João está dizendo que aquele que nos chamou, nos transformou, ele está nos dizendo o seguinte: que não existe no primeiro momento nenhuma diferença em essência do que somos hoje em relação ao que éramos no passado. Vou repetir para não causar uma interpretação dúbia. Ele está dizendo, apontando para o que seremos no futuro, ele está dizendo, deixa eu ver aqui, vamos lá. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Significa dizer que o que eu sou no presente, não sou conforme serei no futuro. O que eu sou no presente, não existe nenhuma diferença em essência daquilo que eu fui no passado. Porque aquilo que eu fui no passado ainda existe em minha essência. O que aconteceu é que foi inserido uma nova natureza, a saber, a natureza espiritual. Portanto, por que devemos valorizar
grande obra da Trindade. Porque, apesar de sermos filhos dele, e ainda nutrirmos no nosso coração tudo aquilo que é essência pecaminosa, ainda somos dele. Ainda somos dele. Significa dizer que nós não somos dele porque não temos mais pecado. Isso precisa ficar muito claro em nossos corações. Não é um respaldo para pecar de forma voluntária e irresponsável. A intenção não é essa. A intenção é nos confortar no sentido de que quando pecar, eu não posso me sentir não de Deus por conta do pecado, porque a essência continua. É aquele conflito da natureza que existia com a nova natureza que foi plantada através do Espírito de Deus. Mas ele nos conforta, dizendo que o ser no futuro será totalmente transformado, porque seremos tal qual ele é. Isso o apóstolo Paulo vai dizer, escreveu aos Romanos. E aquele que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também o quê? Glorificou. Ou seja, se hoje nós vivemos a tristeza de pertencermos, a alegria de pertencermos a Deus, mas a tristeza de falharmos sempre a despeito de sermos dele, o apóstolo Paulo nos diz que isso sempre vai acontecer, mas haverá um momento em que isso terminará, quando teremos nossos corpos totalmente transformados, seremos glorificados, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e assim nós seremos transformados, seremos tal qual ele é, perfeito, puro e santo. O apóstolo continua, e eu concluirei por consequência, diz o seguinte, versículo 3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Todos os que pensam desta forma, todos os que creem desta forma, ou seja, creem de que forma? De que era pecador, de que era ovelha sem pastor, de que era alvo da ira de Deus, mas que se tornou filho de Deus no presente, se tornou filho de Deus no presente, mas que ainda tem a velha natureza. E porque tem a velha natureza, vive esse conflito do agradar a Deus e agradar a carne. E ele diz o seguinte: seremos outro por ocasião da glorificação. Se aponta para uma mudança futura, efetiva e para todo sempre, ele está dizendo o seguinte: quem crê dessa forma, quem nutre no coração essa esperança, essa expectativa, essa certeza, deve, no momento presente, se purificar. Se purificar não para ser dele, mas se purificar porque já é dele. Porque somos dele, devemos reagir com esta purificação. E quando eu falo em purificação, eu penso em proposta de vida, de viver de conformidade com a sua vontade. Fugir de tudo aquilo que é perverso, fugir de tudo aquilo que é anti-reino, fugir de tudo aquilo que fere a essência do doutrinamento daquele que se fez carne e habitou entre nós. Ninguém pode se banhar no rio por duas vezes, porque o rio não será o mesmo e você não será a mesma pessoa. A vida vai passando, a gente vai repensando, a gente vai mudando muitas coisas. Mude, repense muitas coisas, mas nunca mude e negocie a essência da fé, porque é exatamente a essência da fé evangélica que vai dar a cada um de nós suporte e balizamento para repensarmos outras coisas. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Amém. Muito dia já.